Bíblica Dominical, a terceira aula desse segundo trimestre de 2025, nesta data 20 de maio de 2025, entendendo o Novo Testamento. Esta lição de juvenis é da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. É na CPAD que você compra bíblias, revistas, livros, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a CPAD está na rua João Tobias 360, na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali no novo templo também, no térreo, você tem a livraria da associação. Ali você procura o Alex ou o pastor Silas. Ali também você compra bíblias, revistas, livros evangélicos, materiais para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online, parceira aqui do nosso canal, você compra online e recebe aí no aconchego da sua casa. Lembrando também, não esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula, incentive outras pessoas a se inscreverem no nosso canal e lembrando também, deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua observação, participe, interaja conosco, queremos saber o que você está pensando. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui ministrando essa palavra, esse ensinamento, agradecer ao irmão Reginaldo Aparecida Amaral, tem nos cedido esse espaço onde está provisoriamente o nosso estúdio. Deus abençoe o irmão Reginaldo, irmã Francileide, sua esposa, sua filhinha Estherzinha. Deus abençoe também o irmão Josué, marido da Marilena, que também tem cooperado conosco aqui na montagem desse cenário. Irmão Vinícius, marido da Cíntia e pai da Ayala, né? A Ayla, melhor dizendo, tem nos ajudado com a iluminação. Deus abençoe minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, que também tem cooperado, tem nos apoiado nesse projeto, isso é muito importante. E a todos os irmãos e irmãs que estão orando e nos ajudando. Deus abençoe o irmão Jefferson Queiroz, que tem sido aqui um membro ativo do nosso canal. Deus o abençoe poderosamente. Vamos lá, então, lição 3 de juvenis, do dia 20 de abril de 2025. Hoje o tema é Entendendo o Novo Testamento. A leitura está em 2 Pedro 1:21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em 2 Pedro capítulo 1, do 16 ao 21, e também Romanos capítulo 15, do versículo 4 ao 6, e Apocalipse 21, do versículo 5 ao 7. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós ainda com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus
falaram inspirados pelo Espírito Santo. Romanos 15. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 21, do 5 ao 7. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, conhecer as características do Novo Testamento. Segundo, saber que o Novo Testamento possui 27 livros. E terceiro objetivo, compreender a organização do Novo Testamento. Vejamos. Inspirado por Deus e escrito por mãos humanas, o Novo Testamento é composto por 27 livros, organizados didaticamente em 4 categorias. Quais são as 4 categorias? Evangelhos, livro histórico, epístolas e livro profético. É admirável o fato de Deus escolher como seu método de comunicação preferido falar com os seres humanos por intermédio de outros seres humanos. Então, são homens falando com homens, homens inspirados por Deus, como bem salienta a obra Panorama da Bíblia, publicada pela CPAD. Assim podemos dizer que o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é o autor do Novo Testamento, bem como de toda a Bíblia, tendo inspirado os seus servos a escrevê-la, a fim de revelar a sua vontade de maneira compreensível a todos. Então, Deus usa a linguagem humana, Deus usa seres humanos para falar com seres humanos, para que todos consigam compreender a vontade de Deus. Os evangelhos. A palavra evangelho origina-se do grego eugelion, que significa boa notícia ou boas novas, como consta na tradução de vários versículos, especialmente no Novo Testamento. Então, é o evangelho das boas novas, é a mensagem das boas novas. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são, portanto, chamados de evangelhos, pelo fato de conter a boa nova, a boa mensagem de Deus para a humanidade, a boa notícia, através dos registros do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus e promessa de retorno para buscar a sua igreja. Então, os 4 evangelhos, eles tratam desses assuntos: nascimento e vida de Jesus, ensinamentos, morte e ressurreição e a promessa de Jesus voltar para buscar a sua igreja. Portanto,
apesar de existirem 4 livros com nomes e autores diferentes, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho é um só, pois a mensagem central, o cerne dos 4 evangelhos, é a boa notícia anunciada em todos eles, que é a mesma. Qual é a notícia? A salvação em Jesus Cristo. Essa é a boa nova. Por isso, é comum referir-se à palavra evangelho no singular, como o apóstolo Paulo o fez, por exemplo, na carta aos Romanos, que é um evangelho só. Há quem prefira dizer o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no lugar de apenas o evangelho de Mateus. A mesma colocação é feita para os livros de Marcos, Lucas e João. Tá? Então, tanto faz. De fato, cada evangelista apresenta suas especificidades e pontos de vista diferentes sobre situações da vida e feitos de Jesus. Então, cada evangelista ele tem um foco diferenciado. Contudo, não são versões contraditórias, eles não entram em contradição, mas sim convergentes e complementares. Eles apontam para a mesma notícia, a salvação em Jesus Cristo, e eles são complementares, um complementa o outro. As diferenças estão na forma como as informações foram coletadas e os textos, a forma como eles foram produzidos. Enquanto Mateus e João testemunharam os acontecimentos que registraram, então eles viram o que eles estão escrevendo, por exemplo, Marcos e Lucas escreveram a partir de pesquisas e testemunhos de outros discípulos do Mestre Jesus. Tá? Então, Marcos e Lucas, eles têm um outro olhar. Tá? Eles pesquisaram, eles conversaram com outros, discípulos do Mestre para poder compor o seu evangelho. Número 2, livro histórico. Embora os evangelhos estejam repletos de história, apenas Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento, é categorizado como livro histórico. O seu nome remete às ações dos apóstolos do Senhor e dos primeiros cristãos convertidos, bem como ao avanço e propagação do Evangelho de Jesus entre judeus e principalmente entre os gentios. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é o registro desses Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, nessa igreja que está se iniciando com a subida de Jesus no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos para o céu e a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, dando início então a esse momento histórico do início da igreja. Os relatos iniciaram-se logo após a subida do Senhor aos céus, seguidos a sua ressurreição. Jesus ressuscitou, depois de 40 dias ele foi embora. O contexto é de intensa perseguição aos cristãos. O Império Romano estava ali caçando e matando os cristãos, mas de grande comunhão também entre os crentes e o mover de Deus, por meio do derramamento do seu Espírito Santo no dia de Pentecostes, ali no capítulo 2 de Atos. É em Atos, nesse livro de Atos dos Apóstolos, que temos o registro da escolha dos primeiros diáconos, está lá no capítulo 6 de Atos, das mortes de Ananias e Safira, por terem mentido ao Espírito Santo, Atos capítulo 5, do apedrejamento e morte de Estevão, que é o primeiro mártir cristão, Atos 6 e capítulo 7, a ousada mensagem pregada por Pedro, pelo apóstolo Pedro,
que agregou cerca de 3.000 vidas ao Senhor, Atos 2, do versículo 14 ao versículo 41, a conversão de Saulo de Tarso, Atos 9, do 1 ao 18, que passou a se chamar Paulo, o apóstolo dos gentios, e as suas viagens missionárias a partir do capítulo 13 de Atos. Então veja aí esse livro histórico contando a história da igreja primitiva, contando a história dos atos dos primeiros, dos apóstolos de Jesus, também dos primeiros cristãos da igreja primitiva. Agora vamos às epístolas. Epístolas, cartas ou missivas, assim são chamados 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Então, dos 27 livros do Novo Testamento, 21 livros são chamados de cartas ou missivas, ou ainda epístolas. Tratam-se de textos escritos e enviados a pessoas individualmente e também a grupos, igrejas que se reuniam nas casas. E qual era o objetivo? O objetivo era instruir, consolar, animar e exortar os destinatários, as pessoas que recebiam essas cartas, a uma vida de santidade e serviço ao Senhor. Tá? Enquanto os evangelhos apresentavam as boas novas de Jesus, a sua vida e seu ministério, as epístolas explicam os efeitos do ministério de Jesus, a vinda do Espírito Santo e a propagação do evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e no mundo gentio. Tá? Então as cartas, elas trazem explicações sobre essas ações do evangelho, né? Sobre a vinda, o ministério de Jesus, sobre a vinda do Espírito Santo. Então, convertido a Cristo e transformado pelo seu poder, o apóstolo Paulo é um dos autores com maior número de cartas escritas. No total, Paulo escreveu 13 cartas. Das 21 cartas, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. As demais cartas estão divididas entre as autorias dos apóstolos Tiago, que escreveu uma, Pedro escreveu 2, João escreveu 3 e um autor desconhecido, tá? Que é a carta aos Hebreus. E Judas, irmão de Tiago, escreveu uma carta. Então, 21 cartas, 13 escritas pelo apóstolo Paulo e sete escritas por Tiago, irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus, 2 escritas por Pedro, 3 escritas por João e uma de autor desconhecido, que é a carta aos Hebreus. Em linhas gerais, então, as epístolas abordam assuntos como justificação pela fé em Jesus, salvação pela graça e somente pela graça, dons espirituais e dons ministeriais, unidade e diversidade, ressurreição e esperança da vida eterna, amor a Deus e ao próximo, as obras da carne e o fruto do Espírito, as falsas doutrinas, deveres familiares, o espírito do anticristo, a corrupção dos últimos tempos, dentre outros temas válidos e enriquecedores para a igreja em todas as épocas e locais. Contudo, por serem documentos oficiais, endereçadas a igrejas, as igrejas em situações específicas, também há questões particulares, questões culturais e questões regionais que precisam ser compreendidas e adequadamente contextualizadas, conforme o alerta do livro
panorama da Bíblia. Então, tem algumas cartas, elas estão escritas para determinados indivíduos, para determinadas culturas e para determinadas regiões, tá? Então, nós temos que tomar cuidado. E, por último, o livro profético, que é o livro de Apocalipse, que está para o Novo Testamento, como Daniel e Ezequiel estão para o Antigo Testamento, livros apocalípticos, contando os últimos tempos, né? Pois também trazem revelações sobrenaturais da parte de Deus para o seu povo. Nele, no livro do Apocalipse, também constam cartas destinadas às igrejas, com exortações ditadas pelo próprio Senhor ao apóstolo João, em visão, quando ele estava preso na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao 20, e o capítulo 2, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, tá? Tida como livro de difícil interpretação, o Apocalipse, por ser repleto de simbologias, Apocalipse tende a causar medo em muitos, por conter revelações a respeito de terríveis seres do mal que subjugam o mundo, Apocalipse 13, e da ira de Deus derramada sobre os que rejeitaram o sacrifício de Jesus. Contudo, não são apenas mensagens de juízo divino que encontramos no livro do Apocalipse, tá? O livro também fala de esperança, fala do Cordeiro de Deus com os remidos, lá no capítulo 14, de 1 a 5, fala sobre as vitórias de Cristo contra a besta e o falso profeta, Apocalipse 19, fala sobre a prisão de Satanás, o reino milenial de Cristo, o novo céu e a nova terra, as bodas do Cordeiro, a nova Jerusalém e o estado eterno de felicidade e paz dos remidos do Senhor que perseveraram até o fim. Então, nós temos aqui em Apocalipse não apenas mensagens de destruição, mensagens de prisão do diabo, mensagens da ira de Deus sobre aqueles que não receberam a Cristo como Salvador, mas temos também mensagens de esperança e de felicidade para os que foram fiéis a Jesus de Nazaré. Então, para concluir, como Paulo recomendou a Timóteo, hoje o Senhor também nos conclama a permanecer fiel às sagradas letras que tem aprendido e que podem nos tornar sábios para a salvação. Eu e você precisamos aprender como servir a Deus, como viver na presença de Deus e aguardando a vida eterna. Não apenas a sua, como também a de muitos para os quais você anunciará a palavra de Deus, e não apenas com palavras, mas principalmente com a sua maneira de viver, sendo um legítimo discípulo, isto é, um imitador de Cristo. Então nós precisamos conhecer e permanecer fiel à palavra de Deus, tanto para testemunhar, quanto para darmos um bom testemunho como discípulo de Jesus. Assim, então, nós terminamos a lição número 3, do dia 20 de abril de 2025, entendendo o Novo Testamento. Se você perdeu a primeira ou a segunda lição, aqui embaixo tem uma playlist, tá? Você pode ir lá, clicar e assistir a aula que perdeu. Lembrando que aqui é só um panorama, tá? Nós estamos olhando bem rapidamente cada um desses pontos, entendendo o Novo Testamento. A próxima lição, nós vamos estudar um pouquinho sobre a
cronologia do Novo Testamento, tá bom? Portanto, não falte a próxima aula, por gentileza. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua observação. Seja uma pessoa ativa, interaja conosco, não seja uma pessoa passiva. Nós precisamos trocar ideias, então deixa aqui alguma mensagem, alguma observação, o que você aprendeu, né, nessa lição número 3, quantos livros tem o Novo Testamento, quantas epístolas tem, quantas foram escritas por Paulo. Deixa aqui embaixo a sua observação, mostre que você é uma pessoa ativa e proativa, tá bom? Um abraço apertado, não esqueça, deixa o seu gostei, até a próxima, se Deus quiser.